Bom dia. Hoje são 26 de março de 2014, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo 100% verdade. Com este são 20 vídeos que faço sobre o assunto teologia. Há mais ou menos 2 semanas lancei 2 vídeos no YouTube mostrando ali a inferioridade da mulher na Bíblia. Em apenas 2 vídeos, né? Depois farei outros. Pois bem, 2 internautas, o Francisco Amigo e o Felipe Fella, assistiram aos vídeos e me mandaram recadinhos no mesmo tom, na mesma nota musical, afirmando que em meus vídeos eu mostro a teologia séria, e isso é uma verdade. Desde o primeiro vídeo que lancei no YouTube sobre religião, pode confirmar, está aí à disposição de qualquer pessoa. Desde o primeiro vídeo sobre religião, eu sempre tenho dito que o ateísmo é 100% verdade. E verdade baseada na ciência, e aí antropologia, sociologia, e também na história, e por incrível que pareça, também na própria teologia. E estou mostrando, né? Muito bem. Com este, repito, 20 vídeos, né, sobre o assunto teologia, o ateu e a teologia séria. Graças aí aos 2 comentários dos internautas Francisco Amigo e Felipe Fella. Atualmente, antes de entrar no assunto, quero dizer que, devido ao grande número de internautas que escrevem ali quando assistem a algum vídeo meu, como são muitos internautas hoje, eu não estou lendo esses recadinhos, né? Por falta de tempo. Antes havia poucas manifestações, né? 6 ali por dia. E eu sempre respondia. Infelizmente, como o número aumentou muito, hoje recebo aí diariamente 45, né? Além disso, 45 manifestações. Então, não há como responder a esses internautas. Já que não posso responder a todos, né? Não vou responder apenas a um. Portanto, aí, os esclarecimentos. Vamos aqui a mais um vídeo, né? Aqui sobre religião. E o assunto é teologia, né? Muito bem. Escolhi, para falar sobre teologia, explicar isso um pouquinho, porque muitas pessoas não entendem. Escolhi um teólogo sério, né? Um teólogo conhecido aí em todo o planeta Terra. Poderia ter recorrido aqui a outros teólogos, né? John Dominic Crossan, Uta Rankin Heinemann. Aqui no Brasil eu poderia ter recorrido aqui ao teólogo Frei Beto, muito conhecido, né? Poderia também ter recorrido ao teólogo Leonardo Boff, brasileiro também. E assim por diante. Escolhi o Bart Ehrman, norte-americano, porque aqui em um de seus livros, e aqui está, Quem Jesus Foi, Quem Jesus Não Foi. Porque aqui em um dos seus livros, logo no início, eu estou tratando apenas aqui na introdução do livro. Aqui na introdução do livro, ele fala um pouco acerca da experiência religiosa cristã dele. E aqui ele faz alguns comentários bem fortes sobre teologia. É por isso que eu escolhi o Bart Ehrman. E agora são 20 vídeos. Pois bem, o Bart Ehrman, como eu já mostrei em vários vídeos, ele é doutor em teologia. A especialidade dele é Novo Testamento. Ele atualmente é professor da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. E ali também é diretor do Departamento de Estudos Religiosos. Tem mais de 20 livros publicados aí, espalhados em vários países. E aqui no Brasil,
que eu saiba, só há 5 livros dele publicados aqui, em língua portuguesa falada no Brasil. E eu tenho os 5 livros do Bart Ehrman. Pois bem, vamos aqui a mais um trecho que está aqui no livro dele, tá? Na página 16. Aqui na página 16, vou mostrar aqui. Eu transcrevi para o quadro o trecho que aqui está, ó. As aulas são dadas, né, aqui, ó. Começa aqui, ó. Não sei se vai conseguir ler aí, ó. Pois bem, vou ler aqui na íntegra e você acompanha aqui no quadro, ó. Ele diz assim: as aulas são dadas por acadêmicos que sabem o que os estudos em língua alemã e inglesa têm dito sobre a Bíblia nos últimos 300 anos. O interesse deles é fazer com que os estudantes saibam sobre a Bíblia, não que ensinem o que está na Bíblia. Portanto, aí, mais um trecho sobre o qual aqui vou fazer um comentário breve. Muito bem. O Bart Ehrman, aqui, ele diz que as aulas são dadas... Que aulas? Que aulas? Ele está se referindo aqui às aulas de teologia, em quase totalidade dos seminários teológicos lá nos Estados Unidos da América do Norte. E ali seminários teológicos protestantes e também católicos. Ele está dizendo que nesses seminários as aulas de teologia são dadas por acadêmicos, por doutores em teologia, que sabem o que os estudos em língua alemã e inglesa têm dito sobre a Bíblia nos últimos 300 anos, né? Então aqui ele está dizendo que nos seminários lá nos Estados Unidos da América do Norte, seminários protestantes e também seminários católicos, os professores de teologia vem mostrando aos alunos, né, o que os estudos, principalmente em língua alemã e inglesa, têm dito sobre a Bíblia nos últimos anos. O Bart Ehrman, como eu disse aqui, formou-se em teologia no Moody Bible Institute, em Chicago. Ali chegou com 17 anos de idade. Depois ele foi para o Eton College, que é outra faculdade, Eton College, e ali ele se especializou em literatura inglesa, o Bart Ehrman, para que ele tivesse condições de ler ali os estudos, né, em língua inglesa. Então ele estudou profundamente literatura inglesa para captar mais ainda os estudos sobre a Bíblia, os estudos de origem inglesa. E aqui ele diz um pouquinho, né? Muito bem. Ele continua aqui, ó. Olha que bonito. O interesse deles quem? O interesse deles, dos acadêmicos. O interesse dos acadêmicos, deles, é fazer com que os estudantes saibam sobre a Bíblia, não que ensinem o que está na Bíblia. Veja aqui uma passagem muito linda, né? Veja aqui, ó. Ó, o interesse deles, olha aqui, que coisa bonita, ó. Né? Aqui, ó. Opa. Vem pra cá, rapaz. Aqui, ó. Pronto. Olha que passagem bonita essa aqui. O interesse deles, dos professores de teologia, é fazer com que os estudantes saibam sobre a Bíblia. Saibam sobre a Bíblia. E não que ensinem o que está na Bíblia. Veja aqui a grande diferença. Uma coisa
é a gente ter conhecimento sobre um livro. E aqui no caso é a Bíblia. Uma coisa é a gente ter conhecimento sobre a Bíblia. Outra coisa é a gente ler, simplesmente a Bíblia, sem analisá-la profundamente. Isso aí é outra coisa. Então entendeu, né? Uma coisa é um estudante ou alguma pessoa ter conhecimento sobre a Bíblia e não apenas entender, ler aquilo que a Bíblia diz. É diferente. Só quem tem conhecimento sobre a Bíblia é quem estuda a Bíblia profundamente. Sob o aspecto histórico, provas históricas, né? Sobre o aspecto da arqueologia bíblica, provas arqueológicas, escavações na terra da Bíblia. Só assim a gente vai entender a Bíblia. E também empregando aí a análise crítica, pegando os fatos históricos, as provas arqueológicas, comparando com o que está escrito na Bíblia. Só assim a gente vai conhecer, de fato, a Bíblia. Quem lê a Bíblia e não leva em consideração fatos históricos lá na terra da Bíblia, provas arqueológicas lá na terra da Bíblia, e não emprega análise crítica, então esse cidadão aí não conhece a Bíblia e vai apenas propagar aquilo que está escrito na Bíblia, mas não sabe por que aquilo foi escrito na Bíblia. Muito bem, entendeu, né? É o que ele quer dizer aqui, o Bart Ehrman, que nas faculdades de teologia, faculdades em quase todas lá nos Estados Unidos da América do Norte, os professores de teologia estão preocupados com que os estudantes saibam sobre a Bíblia e não estão preocupados com que os estudantes veem na Bíblia, que é bem diferente, entendeu? Vamos lá. Ora, eu disse aqui que o Bart Ehrman, neste livro, ele diz que nessas faculdades, lá nos Estados Unidos da América do Norte, emprega-se um método histórico crítico. Um método histórico crítico, que é o caminho verdadeiro para se chegar à verdade do que está na Bíblia. É um método histórico crítico, fundamentado na história, né? Na arqueologia bíblica e na análise crítica. Já, diz o Bart Ehrman, e é uma verdade, infelizmente, as igrejas cristãs, e isso em todo o mundo, nos Estados Unidos e aqui também no Brasil, as igrejas cristãs, a gente vê lá os líderes religiosos, né? Pastores evangélicos, pastores protestantes, a gente vê nas igrejas não a propagação, o conhecimento do método histórico crítico, mas apenas a interpretação devocional ou confessional. E aqui está o erro. Uma coisa é um método histórico crítico, coisa séria, baseado em provas históricas e arqueológicas. Outra coisa é a mera interpretação devocional da Bíblia. Aqui é o que se vê nas igrejas cristãs. Aqui é onde mora a ilusão. Aqui é onde vivem lendas, mitos, alegorias, contradições, divergências na Bíblia. Aqui, na interpretação devocional, ela está afastada, a interpretação devocional, do método histórico crítico, que aqui está. Aqui, na interpretação devocional, a preocupação aqui não é com a verdade bíblica, mas a preocupação aqui é com o que a Bíblia tem a dizer para cada fiel. É diferente. Aqui
se resume mais em conselhos, por exemplo, dados pela Bíblia, né? Como o fiel deve confiar no Deus Javé, que foi inventado pelo povo hebreu e é adorado hoje pelos cristãos, por exemplo, e assim por diante. É o que o Bart Ehrman diz aqui de forma clara. Tá? Aqui no método histórico crítico, temos aqui, levando em consideração para a gente saber sobre a Bíblia, porque aquilo está escrito na Bíblia, então aqui levamos em consideração, por exemplo, fatos históricos. A história do povo hebreu, que está lá no Velho Testamento. A história do povo hebreu e a história do povo judeu, descendente aqui do povo hebreu, que está no Novo Testamento. Então, fatos históricos, provas históricas existem que enchem caminhões gigantescos aí, a caçamba dos caminhões gigantescos. Provas históricas imensas sobre a história do povo hebreu. Essas provas históricas contestam o que está na Bíblia e ali em grande intensidade. As provas históricas, que depois vamos mostrar aqui. Arqueologia bíblica. São mais de 200 anos de arqueologia bíblica, escavações na terra da Bíblia, lá na Palestina, né? No Oriente Médio, escavações ali arqueológicas, em busca da veracidade do que está descrito na Bíblia, né? E lá, poucas coisas que estão na Bíblia são encontradas nessas provas aqui arqueológicas, né? A quase totalidade do que é descoberto aqui na arqueologia bíblica, a quase totalidade não é mencionada sequer em um versículo da Bíblia. Muito bem, e aqui emprega-se também a análise crítica. Analisa-se aqui, né? Analisam-se aqui, melhor dizendo, analisam-se aqui as provas históricas, as escavações arqueológicas, as provas arqueológicas, emprega-se aqui a crítica e aí você tem uma visão correta do que está na Bíblia. E o método histórico crítico, como diz aqui o Bart Ehrman, lá nos Estados Unidos da América do Norte, está presente em quase todos os seminários protestantes e também católicos, lá nos Estados Unidos da América do Norte, né? Faculdades sérias de teologia. A grande decepção do Bart Ehrman é que quando uma pessoa se forma aqui em teologia e que vê um método histórico crítico, a verdade sobre a Bíblia, que a Bíblia está cheia de lendas, contradições, divergências, de fantasias, etc. O cidadão aqui, que depois entra numa igreja qualquer lá nos Estados Unidos da América do Norte e vira, por exemplo um teleevangelista lá, um pastor, ele na igreja esquece tudo o que aprendeu na faculdade de teologia quanto ao método histórico crítico. E aqui na igreja o pastor passa ali apenas a propagar para os fiéis a interpretação devocional que está divorciada do método histórico crítico. Aqui nas igrejas, e isso é comum em todo o mundo, nas igrejas cristãs, que nós estamos tratando aqui de cristianismo, nas igrejas cristãs, a gente vê o pastor apenas propagando ali a interpretação devocional, confessional, que não é uma teologia séria, teologia ilusória. E por que isso acontece nas igrejas? Porque é quase impossível um pastor, ali durante um culto, um padre lá no altar da igreja, é quase impossível que eles venham a explicar aos fiéis, se é que eles sabem, porque muitos aí, os padres, são até bem preparados, mas aqueles empregam também nas igrejas a interpretação devocional. São mais bem preparados os padres, isso aí é uma verdade. Existem aqui no Brasil e em todo o mundo pastores evangélicos e protestantes
que nunca entraram numa faculdade de teologia, não têm conhecimento algum de teologia. E existem pastores aí que são semi-alfabetizados e estão ricos aí, né? Vendendo ilusões ao povo. Isso aqui a gente vê no Brasil, né? Facilmente. Pois bem, o pastor aqui, que está à frente de uma igreja, ele vai tratar da interpretação devocional. E aqui vai entrar a ilusão. Ele vai mostrar aos fiéis que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, que não existe erro algum na Bíblia, que tudo que está escrito na Bíblia é a pura verdade, são fatos históricos, que a Bíblia é um livro que foi feito para o futuro. Tudo o que acontece hoje aqui no Brasil, ou no mundo, ou lá em Sobral, onde eu nasci, tudo o que acontece ali está descrito na Bíblia. Essa conversa fiada é propagada por líderes religiosos, que a gente vê facilmente aí, por líderes religiosos. E eles dizem também que Adão e Eva existiram, que o Deus Javé criou o mundo, criou as coisas, de acordo com como está descrito no livro de Gênesis, ali no primeiro capítulo e no segundo capítulo de Gênesis. Eles dizem que Deus separou as línguas, dizem que Deus acabou com o mundo, né, com o planeta Terra, mandou ali o dilúvio, um barquinho, né, Noé. Eles dizem que Jesus nasceu de uma concepção virginal, que Jesus fazia milagres fantásticos, que Jesus foi o Messias, que Jesus morreu e se ressuscitou a si próprio, ressuscitou-se depois e subiu aos céus, e que esse mesmo Jesus um dia voltará à terra para resgatar os cristãos, e assim por diante. Todas essas ilusões são propagadas, e lendas são propagadas pela interpretação devocional da Bíblia. Ou seja, nas igrejas, os líderes religiosos estão preocupados em ensinar aquilo que está descrito na Bíblia, como se aquilo que está descrito na Bíblia, fosse a verdade, estivesse ali apoiado em fatos históricos, em provas arqueológicas, etc. E que, na verdade, os acadêmicos sabem que ali quase tudo se resume em lendas, em mitos, alegorias, e que a Bíblia está cheia de contradições por isso mesmo. Os líderes religiosos também dizem que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, né? E que não contém erro algum. Os erros na Bíblia são simplesmente imensos, né? E que estou mostrando aqui e vou mostrar ainda em muitos vídeos. Pois bem, então a interpretação devocional é aquela interpretação dada nas igrejas, pelas igrejas, né, cristãs. E é uma interpretação devocional, ela é tão ilusória, que dependendo de cada igreja, a interpretação é diferente. Assim pegamos aqui a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia recebe daquela igreja uma interpretação devocional diferente daquele fiel que frequenta, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana. E são igrejas cristãs, que têm a Bíblia ali como um livro, entre aspas, sagrado, entendeu? A interpretação devocional, ela dança conforme a música. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma interpretação sobre a Bíblia. A Igreja Católica Apostólica Romana tem outra interpretação sobre a Bíblia. A Igreja Assembleia de Deus tem outra interpretação devocional sobre a Bíblia. Certo? E assim, as outras igrejas, a Igreja Universal do Reino de Deus também tem outra interpretação devocional sobre a Bíblia. E assim, a ilusão prossegue. Só para você ter uma ideia, em termos de cristianismo, só dentro do cristianismo, existem hoje 26 mil
26 mil interpretações, 26 mil igrejas cristãs espalhadas e com teor cristão espalhadas em todo o mundo. Hoje, ano 2014. Então você vê aí que a interpretação devocional, ela não é uma coisa séria, ela dança conforme a música. Já o método histórico crítico, aí sim, é uma coisa séria, porque aqui não se apoia cegamente uma igreja X, uma igreja Y, uma igreja A, B, C. Não. Aqui o estudo sobre a Bíblia é outra coisa. É o estudo sério, baseado em provas históricas, arqueológicas e análise crítica. Aqui, como diz o Bart Ehrman, o interesse é para que os estudantes saibam sobre a Bíblia e não apenas ensinem o que está escrito na Bíblia. E aqui, saber sobre a Bíblia é diferente por quê? Porque aqui o aluno vai saber, o aluno que conhece a Bíblia profundamente por meio do método histórico crítico, ele vai saber, ele vai ter a capacidade de encontrar na Bíblia inúmeras lendas. Ele vai explicar, ele entende que a Bíblia está cheia de lendas, mitos, alegorias, contradições, etc. Porque foi um livro como outro qualquer, escrito por várias pessoas, né? E um livro profundamente religioso. Então aqui, um aluno, um estudante que sabe sobre a Bíblia, ele aqui vai dizer que Adão e Eva foram personagens fictícios, nunca existiram Adão e Eva. A criação do mundo ali, que está em Gênesis, em dois relatos diferentes, aquilo ali é apenas um modo de ver, um modo de entender a criação das coisas por meio de um povo, o povo hebreu. Ele entendia daquele modo. Já outros povos têm outros relatos de criação diferentes. Então ali é a simplicidade de um povo tentando entender como as coisas surgiram. Aí criaram ali os dois relatos e diferentes. E aí vai por diante, né? Nunca houve dilúvio universal, coisa alguma. Isso também é lenda, Noé é lenda. Então, quem conhece a Bíblia sabe disso. Porque aí é o estudo sobre a Bíblia e não apenas ler as lendas que estão na Bíblia. E daí por diante, que Jesus nunca nasceu de um parto virginal, que Jesus não foi o Messias, o Salvador, ao contrário, perdeu, ele foi preso, torturado e crucificado, que Jesus nunca se ressuscitou e nunca ressuscitou a quem quer que seja e que nunca vai voltar para resgatar seus fiéis. Quem entende, quem conhece a Bíblia, quem sabe sobre a Bíblia, diz essas coisas que eu estou dizendo aqui agora. Agora, outra coisa é apenas ensinar o que a Bíblia diz. Ensinar o que a Bíblia diz, aí está o erro. Porque a Bíblia está cheia de lendas, mitos, né? Fantasias, etc. E ensinar apenas isso, sem estudá-la, ensinar aqui, é propagar lendas, propagar mitos, propagar contradições, mesmo que não saiba, etc. Portanto, aí, ó, outra explicação do Bart Ehrman, né? Que uma coisa é o método histórico crítico, outra coisa é a interpretação devocional. Aqui nas igrejas, e isto aqui nas faculdades sérias de teologia. Muito obrigado.